feitiçaria, da bruxaria, do olho gordo, do olho grande, e todo tipo das investidas que o inimigo nos prepara a todo instante, a todo momento, e principalmente quando chega o dia de virmos até a sua casa. O Senhor vem agora, Deus Pai, abençoar este culto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, gente, hoje é um culto muito especial. No culto em memória, né? Da mamãe do Lúcio, sogra da minha irmã. Pessoa que sempre esteve conosco, aqui na igreja. Dificilmente faltava, mesmo no caso de doença. Ficava um pouquinho bom, já queria vir para a igreja. Sempre estava aí, sentado, né? Na sua poltrona, junto com a almofadinha que ela sempre trazia. E vai deixar saudades. Assim como tantos outros, né? Já se foram, deixa saudades. Mas essa saudade a gente tem que lembrar que é temporário. Que aqui na Terra nós temos um prazo de validade, assim como qualquer produto, né? Porque nós também somos produto de Deus. E na Bíblia Deus deu 120 anos para nós. E nesses 120 anos a gente tem que fazer o bem, é o que Ele quer. Se a gente faz o bem, a gente tem amor de todos. Porque se a gente não faz o bem, a gente começa a envelhecer, os filhos começam a ter raiva da gente, os netos, familiares, vizinhos, todo mundo fala, nossa, o cara está vivo ainda, né? Pensamento só negativo. Mas quando a gente faz o bem, é querido, assim como a, né, Dona Vilma, chamado na feira, todo mundo conhece ela na feira como Dona Vilma. E até hoje ficou uma marca, né? Pastéis da Dona Vilma, né? Assim como nós tivemos nossa mãe, que é conhecido como Mercadinho da Dona Rosa, do meu primo aí, Mercadinho da Dona Júlia. Então fica a marca, né? Porque a pessoa fez o bem, sempre ajudou. Mesmo às vezes a gente sendo prejudicado, a gente não devolveu na mesma moeda, né? E a Bíblia sempre ensina, se a pessoa te vem com maldade, você vai com lealdade, vai com bondade, vai com amor. É o que Jesus veio para fazer para nós, né? Trazer o amor, ensinar a paz. Isso a gente tem que levar. E tem uma passagem aqui que diz assim, embarque agora. Isso daí está em Gênesis 6, que diz assim, as pessoas simplesmente não acreditaram que o dilúvio anunciado viria. Mas quando aconteceu, levou a todos que não tinham buscado refúgio na arca. Quem se encontrava fora da arca estava irremediavelmente perdido. O mesmo acontecerá quando Deus finalizar o tempo que Ele concede aos seres humanos. Quem não embarcar na arca chamada Jesus Cristo estará perdido. É preciso ter os pecados perdoados e estar abrigado em Deus. Quem não procurou este abrigo estará perdido no dia do juízo. Deus anunciou novamente um juízo. Na Bíblia Sagrada, lemos em Judas 14, 15 e 16, diz assim, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Então, Jesus vai voltar. E aqui compara que a gente tem que estar nesse barco, que se chama Jesus. Porque
Ele diz na Bíblia que Ele é o único. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não é a igreja evangélica aqui, Caminho da Vida, que vai salvar vocês. Não é nenhuma igreja, nem universal, nenhum. Mundial, igreja lotada, não é eles que vão levar. Jesus é o único, ele fala, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Então é Ele que a gente tem que buscar. Somente Ele. Muita gente, sem ter conhecimento, às vezes é estudado, muito inteligente, mas não abre o seu coração para Filho de Deus, que está ali. Ele é o único intermediário. E a gente busca um monte de santo, monte de imagem. E a Bíblia não quer isso, Deus não quer isso. E Jesus veio ali para quê? Para nos ajudar. Veio com humildade, morreu com humildade, levou nossos pecados. Ainda mesmo na cruz, ele fala, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Então, às vezes as pessoas nos assaltam, nos roubam. Eles não sabem o que estão fazendo, gente. Eles estão tentando livrar a comida deles, o aluguel, a família está passando necessidade, não arruma serviço, aí parte para assalto. Só que é um caminho muitas vezes sem volta. Quantos jovens morrendo? Briga entre eles por causa das drogas, fora que a polícia vai e mata. É o que está acontecendo com a nossa juventude. E a nossa lei protege, né? Que a gente não deve bater nos nossos filhos. O professor não pode dar aquela educação que era para ter dado, senão o aluno vai, bate no professor. E é o que acontece conosco. Estamos aí hoje. Temos medo da juventude. Como eu sempre disse, você vê 2, 3 pessoas vindo de um lado e você está no mesmo lado, você passa para o outro lado. Você vê um motoqueiro em 2 pessoas, você já fica com medo. Então, onde é que nós estamos vivendo, gente? Sendo que na Bíblia, a gente devia ter medo, sabe de quem? Somente de Deus. Como a gente não vê Ele, a gente faz coisa errada. Por isso somos pecadores. Mesmo com câmera hoje, todo lado, as pessoas não praticam a maldade. Mas o Senhor Jesus está aí, de braços abertos, esperando que a gente abra nosso coração, peça para Ele fazer morada, peça perdão, aceita Ele como um único, suficiente e eterno Salvador. Ele está aí. Se Ele não veio até agora, gente, é porque é pouca gente. O caminho da perdição é muito grande. Por isso que fala, para chegar nele, o caminho é estreito, tem fila, é demorado, tem que ter paciência. E muita gente começa a perder a paciência e sair fora desse caminho, só que vai no caminho errado, caminho que não vai levar a Deus, não vai levar ao céu. Pode levar ao céu da Marta. A Marta andou fazendo um monte de céu, mas esse céu, gente, não é o céu verdadeiro, onde Jesus foi preparar a morada. Amém, gente? Então vamos estar firmes e sempre agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos antepassados, nossos familiares, né? Que sempre orou por nós, sempre quis bem de nós e sempre vai querer bem de nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos se colocar de pé para louvar.
Salvar.
da igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Então vamos estar orando pelo dizimista e ofertante desta noite. Pai amado, Pai bondoso, reconhecemos, Senhor, que tudo que temos, tudo que somos, Senhor, vem de Tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada dizimista, cada ofertante desta noite, Senhor. É com fé e com alegria que nós trazemos nosso dízimo e oferta, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, na saúde, na vida financeira, no trabalho de cada irmão, Senhor, nos aposentados, Senhor. Oramos também, Senhor, por aqueles que desejam ofertar, mas que hoje não têm condições, Senhor. Que o Senhor venha suprir a necessidade, repreendendo o inimigo do devorador, Senhor, abrindo porta, dando oportunidade. Que nunca venha perder a esperança, porque o Senhor é o Deus que tudo provê. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Show
nosso espírito, na nossa alma, que o pastor Pedro preparou para nós. Alô, alô? Uma boa noite para todos. Boa noite, sejam bem-vindos. E meus sentimentos também, né, para toda a família, né, os amigos, né, a nossa irmã Ioneko-san, né, eu conheço ela, o marido dela, há muitos anos, quando a gente veio lá de Okinawa, né, para começar uma igreja aqui no Brasil, e a gente fez uma visita lá, né, estava lá o marido dela, eu e o Ioneko-san, e me aceitaram muito bem, né? E naquele dia eles, né, abriram o coração, né, e aceitaram Jesus, né, como seu Salvador, né? E de lá para cá, né, eles foram fiéis, e aí, né, até Deus chamar ela, né, sempre esteve aqui na igreja, né, nunca faltou. Foi uma mulher de Deus, fiel a Deus, sempre tendo um coração grato, né, ao Senhor, né? E isso nos deixava muito feliz, muito alegre mesmo, né? Uma mulher batalhadora, sempre fiel a Deus, né? Mas o momento de todos chegam, né? E aqui na Bíblia, em João, capítulo 11, fala, o 25. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Crendo ou não crendo, a gente um dia vai partir, né? Mas a gente, por isso que a gente tem que se preparar, assim como, né, a nossa irmã Ioneko-san, né, que se preparou porque sabia que um dia, né, esse dia ia chegar para ela. Porque a morte, né, ele não perdoa ninguém, não. Seja rico, ou seja pobre, seja brasileiro, ou seja japonês, a morte, ela é poderosa. Por isso que as pessoas, quando ficam doentes, já ficam com medo, né? Será que eu vou morrer? Nenhum ser humano, nenhuma religião feita pelo ser humano, nenhum santo, nada poderá vencer a morte. O único que venceu a morte foi o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é Deus. Então, Ele veio para nos dar vida. Por isso que Ele fala, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que morre e vai para o cemitério é o nosso corpo, né? Mas a alma, que é vida, o espírito que Deus colocou na nossa vida, né? Ele vai para o céu se está salvo, ou se morre com pecado, para o céu não vai, né?
A Yoneko-san, ela, Deus trouxe, deu vida a ela há 89 anos passados, né? Em 1937, né? E levou ela, né? Semanas aí, dia 26, né? Desse mês, né? Ela partiu com seus 89 anos. Ela casou com o senhor Hiromi Miyazato e ela teve seus filhos, né? O Daniel, o Lúcio, o Silvio, acho que ele está lá no Japão, né? A Stella, o Marcelo, né? Acho que ele está lá no Japão também, né? E o Rogério, né? O Rogério e o Daniel, né? Eles faleceram, né? E a Yoneko-san, com muito amor a seus filhos, né? A gente sabe que ela soou bastante, né? Para, né? Cuidar dos seus filhos, né? O Lúcio, filho, está aqui. Ele sabe o quanto a mãe dele deu a vida por eles, né? Mas essa vida passa, né? E um dia a gente se vai, né? E aqui em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, fala sobre após a morte, né? Tem um juízo final. Por isso que aquela pessoa roubou, matou, né? E aí, não vai acontecer nada com ele? Tudo que o ser humano plantar nessa terra vai ter que colher. Seja o bem ou seja o mal. Vamos fazer o bem, né? Para colher a bênção de Deus, né? E a Bíblia fala: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença a terra e o céu fugiram, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Então livros foram abertos. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados conforme as suas obras, de acordo com o que estava escrito no livro. Então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago do fogo. A primeira morte é a separação do corpo, né? A alma e o espírito, né? Ele separa do corpo. O corpo veio do pó da terra, vai voltar para o pó da terra, né? A alma e o espírito vai ser julgado. A segunda morte é quando a pessoa fala: não preciso de Deus. E pedir perdão de quê? Eu nunca pequei, nunca fiz coisa errada, eu nunca xinguei, né? Eu não preciso de Deus. Mas é pecador. Esse vai ter a segunda morte, né? A segunda morte é a segunda separação, né? E separação eterna de Deus. Para o céu ele não vai. Isso está escrito aqui. E quem são essas pessoas? Aqui no Apocalipse 21, 8 fala assim: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E o 27 fala assim: nunca mais penetrará nela algo impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Quando alguém nasce, né, os pais vão registrar o filho, né? E ele recebe aí um RG para ser reconhecido como cidadão japonês ou brasileiro, né? Senão torna-se um indigente
né? Ele morre e ninguém sabe, né? Então precisa de um RG, né? Para for viajar, tendo um RG, dá para tirar passaporte e viajar para o Japão, né? Se não tiver, não dá, né? Assim também, né? Para ser reconhecido no céu, a Bíblia fala que tem um livro da vida. Quando a pessoa recebe Jesus, é perdoado, o nome dele está escrito no livro da vida. E quando ele partir da terra, né, Deus vai ver se o seu nome está no livro da vida. Se estiver, né, você está salvo. Mas se não estiver, você lá não vai entrar. Se tiver, você passou pela uma morte somente, separação do corpo, né? Não vai ter a segunda morte, né? Então, em Tiago, né, no livro de Tiago, fala que a vida da pessoa, né, é como uma neblina, né, que aparece e logo se dissipa, né? Assim é a nossa vida, né? Como o Nelson falou, né, não é tão longa como a gente pensa. A gente nem sabe se vai viver até amanhã, é ou não é? Quanta gente já não morreu hoje? É ou não é? Muita gente, né, que pensaram que ia viver mais e mais, mas não. A vida é assim, é a vida que nós temos, né? Tudo se vai, né? Ela não volta atrás. Você já colocou a sua mão, né, num rio que a água vai que vai? Você já colocou a sua mão lá naquela água gelada? Né? A água vai que vai, né? Você colocou a sua mão ali naquela água, ela se foi. Ela volta atrás? Não volta. Vocês conhecem aquele cantor, né, Nelson Ned? Né? Que é aí dos anos 60, 70, igual a gente, né? A gente conhece, né, esse tipo de música, né? Hoje em dia, as músicas da juventude, hoje em dia, não dava nem para ouvir nada, né? Mas naqueles tempos, né? Aquelas músicas, né, eram legais, né? E ele canta aquela música, né? Que tudo passa, tudo passará. Que nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Lara, 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 lara. Vocês conhecem essa música? Quem é da minha idade aí mais ou menos conhece, né? Essa música, né? Então ele fala que tudo passa, tudo passará. Só se encontra a felicidade quando se entrega ao coração. Mas tome cuidado, né? Para quem você vai entregar o seu coração? Depois não vai chorar, viu? Eu entreguei meu coração para aquele rapaz, né? E não era o que eu pensava, né? Quando a gente namorava, ele me dava presente, me levava ali para jantar, para almoçar. Depois que casei, é outra pessoa, meu Deus, né? Aí quer separar, né? E aqui no Brasil, quantas mulheres, né, não são mortas por dia? Antes de ontem eu estava vendo no noticiário, né? São mais de 12 pessoas, quase 17 pessoas por dia que o homem mata mulher. Não é fácil não, né? Então, veja bem para quem você entrega o seu coração, né? E na Bíblia, em Provérbios, Deus fala, o que Ele mais quer é o nosso coração. Por quê? É do coração que vem os sentimentos para a gente decidir o que a gente vai fazer, né? E se é um coração com pensamento, né,
egoísta, carnal, pode fazer coisas que não deve, né? Por isso que o nosso coração, né, se for para entregar, né, não entrega para qualquer religião, não entrega para qualquer santo, né? Não entrega para qualquer rapaz que fala, ó, eu vou te dar uma vida maravilhosa. Precisa orar bastante, viu? Você que é mocinha, você que é moço, né? O nosso coração é muito importante. A nossa vida é muito importante. Por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E a Yoneko-san, ela tomou a sua decisão. Ela entregou o seu coração para quem? Para Deus. E eu dou meus parabéns para ela. Muitos anos passados, quando eu estive lá na casa dela, ela aceitou Jesus como marido. E uma semana antes de Deus levar ela, né, ela estava no hospital, voltou para casa, né, talvez até para ver a casa, despedir da casa, né? Falei para minha esposa, vamos lá. E ela estava sentada lá na cama, e onde estava aquela cama, né? Eu comecei a pensar, né? Naquele tempo que eu estive lá, né? E naquele lugarzinho tinha um sofá ali, onde ela, o marido, estava. Bem naquele lugarzinho lá. Né? E quando a gente foi agora, tinha uma cama lá, né? E ela estava lá deitada, né? E ela falou, vamos cantar um hino na língua okinawana, né? E ela queria se levantar, falou, não fica, pode ficar deitado. Falei, não. E ela se levantou sozinha, sentou, né? Sorridente, alegre, né? E cantou um hino com a gente, né? Na língua okinawana, né? E estava muito feliz, né? Oramos por ela e nos despedimos. E depois disso, logo depois disso que nós fizemos essa visita, né, ela voltou para o hospital, né, e Deus preparou ela. Mas ela é uma mulher guerreira, de muita fé. Os filhos, a nora, né, as filhas, todo mundo preocupava com ela, mas ela falava, nosso filho fica preocupado comigo, né? Não tem nada a preocupar comigo, né? Ela que preocupava com os filhos preocupados. Falei, a senhora já está preparada para tudo. Amém. Então nós tivemos ali uma comunhão maravilhosa. Né? E ela se preparou para isso. Ela entregou o seu coração para Jesus, né? E Jesus deu a vida para ela. Ela trabalhou muito, né? Criando os filhos, as filhas, né? Ali, né? Andando, né? Esse chão que é essa terra que a gente anda, né? A gente corre, né? A gente trabalha, a gente pega o carro, dirige. É a terra onde a gente levanta a nossa casa, né? A gente cuida da nossa família. Mas Deus falou que fez o homem do pó da terra. E é essa terra que um dia vai nos levar. É a terra que você
anda todo dia sobre ela. Mas a alma e o espírito não veio da terra. A alma e o espírito, quando Deus fez Adão e Eva, a alma, o espírito veio de Deus. Em Gênesis 2, 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Aí veja bem. Formou o homem do pó da terra, que é esse corpo. E no corpo, Deus fala, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Então, o nosso espírito, a nossa alma não veio do pó da terra, veio de Deus. Mas o corpo veio do pó da terra. Então, nessa terra que nós trabalhamos, andamos, né? E essa terra nos dá todas as alimentações que a gente precisa, né? E Deus manda chuva para essa terra. Da terra nós colhemos, bebemos, vivemos. É para lá que um dia o nosso corpo se vai. Mas Deus, em Jesus, promete que vai nos dar o corpo de glória. Né? Corpo como anjo. Amém? Para a gente poder viver no céu. Esse corpo que é pecador, então não pode ir para o céu. Por isso que Deus vai nos dar, promete que vai nos dar o corpo de glória. E aí o Neco-san, ela recebeu o corpo de glória para poder morar no céu eternamente. Amém, igreja? Amém. Porque ela teve um encontro com Jesus naquele dia, se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão, né, para Deus. Eu estava ali presente, e ela abriu o coração e aceitou Jesus. E até o final da vida dela, ela esteve aqui na igreja. Nunca deixou de vir na igreja. Estava aqui firme e forte, até Deus levar ela. Então, por isso, nós estamos aqui, né? É uma da minha responsabilidade também, né? De, junto com a igreja, com os parentes, né? Mais uma vez, enviar o espírito, a alma dela para Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, obrigado, Deus Pai, pela tua filha, essa guerreira, Deus Pai, eu Neco-san, que muitos anos passados, ela teve um encontro contigo, o Senhor perdoou ela, e de lá para cá, Senhor, ela foi fiel a ti. Ela nunca nos deixou. Estava aqui firme, Deus Pai, orando por mim, por toda a igreja. Grandioso Deus. E obrigado, Deus Pai, porque hoje nós estamos, Deus Pai, mais uma vez ali com os parentes, Deus Pai, se lembrando, Deus Pai, recordando da vida dela. Eu sei que não é fácil para a família, para os filhos, que quando acordava pela manhã, já via a mãe naquele lugarzinho onde ela sempre trabalhava, onde ela ficava. Eu creio que isso aí vai, por um bom tempo, vai dar muita saudade para eles. Mas nesta vida tudo passa. E a gente tem que seguir em frente. Eu lhe peço, Senhor Jesus, que o Senhor cuida muito bem da nossa mãe Eneco, que um dia a gente possa encontrar com ela. Esse dia vai chegar para todos nós. Eu lhe peço que dê força para os filhos, para as filhas, para os parentes, que eles sejam fortes, Deus Pai. A saudade é grande, mas que eles sejam fortes, Deus Pai, e possa superar tudo. E ter uma vida de fé como a Eneco-san. E se eles querem encontrar com a Eneco-san um dia, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o único caminho que nos leva para o céu. A Eneco-san, ela escolheu esse caminho. E se alguém querer ir para o céu, encontrar com a Eneco-san um dia, porque ela já encontrou com seu marido lá, Deus Pai, que eles também sigam esse caminho. E que a tua graça, Deus Pai, reina sobre todos. Dê muita força para todos.
E a nossa mãe Eunice Santos, Deus Pai, nós a despedimos dela com este culto familiar aqui, Deus Pai, culto em memória dela. Mas um dia a gente vai se ver, porque nós não vamos para o inferno, porque o Senhor nos salvou. Assim como a Eunice Santos aceitou, foi para o céu, nós também vamos, nós cremos. Assim como ela foi fiel até a partida dela, que todos nós também possamos ser fiel até a nossa partida. Que a tua graça reina sobre todos. Em teu nome, Senhor Jesus, assim nós abençoamos a nossa mãe Eunice Santa, sempre, Deus Pai, entregamos aos teus cuidados e toda a tua família aqui presente. Em nome de Cristo Jesus, a todos abençoamos. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. A bênção apostólica nós vamos deixar para o final, né? Tem um vídeo para mostrar, ou a Ivete vai falar primeiro? Tem o microfone? A Ivete tem uma palavra aqui de agradecer. Pode acender a luz aqui. Boa noite, pastor Pedro. Boa noite a todos. Meus familiares, meus primos, meus tios, tias, meus amigos, irmãos. Eu agradeço a presença de todos. Tive que fazer a cartinha porque falar da Ionexan ia demorar muito, né? Então, vamos aí. Dizer adeus é a provação mais difícil que temos que enfrentar, mesmo sabendo que um dia vamos nos encontrar. Mas nosso coração se acalma, porque a morte, para ela, sendo uma filha de Deus, não é o fim, mas o começo de uma vida eterna. A dor da saudade é grande, mas a esperança da vida eterna nos dá força para continuar a caminhada. Quero aqui agradecer a todos os familiares, pastores, amigos, irmãos, primos, titios, que durante todos esses anos têm compartilhado com a minha sogra Ionexan tantos momentos felizes e também os momentos tristes, né? Sempre ajudando um ao outro, orientando, estando sempre perto dela. A vida nunca foi fácil para ela. Desde criança perdeu a mãe logo cedo. Criança ainda começou a trabalhar, trabalhou a vida inteira, até que teve que parar de ir à feira para operar o joelho. E depois veio muitas enfermidades em seguidas, mas nunca desanimou. Enfrentou várias cirurgias, radioterapias, quimioterapias. Sempre foi forte, guerreira, corajosa. Ia e voltava várias vezes ao hospital, mas nada deixava se abater, porque a vida dela sempre foi uma batalha. Por isso, tinha uma fé incrível, uma força incrível, uma fé inabalável, de que tudo poderia melhorar. Nos deixou um legado, muitos ensinamentos, através das suas experiências de vida. Cozinhava bem, nos ensinou muitas coisas, principalmente ser forte, humilde e sempre ajudar o próximo. Tinha sempre um coração grande e bondoso. Criou seus filhos, perdeu 2 filhos ainda pequenos. Era uma dor que ela carregava no coração, né? Porque eles ainda eram muito pequenos. Ela criou os cunhados, as cunhadas, os sobrinhos, muitos moraram na casa dela, parte da vida moraram com ela. Seu coração era tão grande que sempre cabia mais um. Mulher forte que jamais desanimou, mesmo quando a doença se agravou, lutou com toda a força até o fim.
combateu o bom combate, cumpriu sua missão, guardou a fé e agora descansa no Senhor. Quero agradecer a todos que ajudaram a cuidar dela, seja em casa, no hospital. Minha gratidão, né, à tia Kimia, que veio do Japão e ajudou muito, as funcionárias Nésia, a prima Eliana, a Bárbara e também todos os pastores, irmãos, que visitaram sempre ela no hospital e sempre tiveram em oração. Pastor Pedro, obrigado. Muitas vezes foi ao hospital, ela agradecia, ela sempre falava assim, eu falava assim, quer que chame o Pastor Pedro? Ela assim, ficava feliz. Agradeço a Deus pelo também o pastor João Batista, todos os irmãos da igreja dele, que sempre estavam em oração por ela. Meu agradecimento aos amigos da feira, pela grande amizade e carinho que todos tinham pela Dona Vilma. Assim era chamada, assim leva o nome até hoje da nossa barraca de pastéis, Dona Vilma. Agradeço pela vida da minha família, dos meus familiares que me ajudaram a cuidar dela. E de todos os parentes, né, que sempre quando tinha uma confraternização, sempre convidava ela, chamava nós e era uma alegria. Obrigado pela vida também de todos os profissionais do Hospital Bartira, principalmente a doutora Ana Lúcia Gomes, que diretamente cuidou dela todos esses anos, doutor Giovanni, doutor Fernando, oncologista, e demais doutores também. Agradeço aos meus cunhados Silvio e Marcelo, que vieram do Japão para visitá-la. E também dos meus cunhados, né? Zé, Aken, os filhos, que eles moram no interior de São Paulo e puderam passar dias com ela, já que ela estava consciente e de boa memória. Com certeza, a presença e o carinho deles trouxe conforto e muita alegria ao seu coração. Obrigado também a todos os familiares que estão lá no Japão, que sempre esteve nessa corrente de oração, todo dia, orando e perguntando por ela. Eu agradeço a cada um deles. Obrigado ao esposo Lúcio, que sempre esteve presente ao meu lado, me ajudando a cuidar da nossa grande mãe guerreira. É assim que nós a chamávamos, por ela ser forte, corajosa, né? E nunca desanimar. Só tenho que agradecer a todos que fizeram parte dessa grande jornada de vida da nossa querida Yoneko-san. Que Deus abençoe a todos por fazerem parte da nossa vida. E que todos possam assim cuidar dos seus idosos. Porque eles nos deram muita experiência. E eu tenho um carinho muito grande ainda pelas minhas tias, meus tios, que são idosos. E eu amo cada um deles. E que cada um possa cuidar do papai e da mamãe com muito amor, assim como nós amamos Yoneko-san. Muito obrigada a todos. Deus abençoe a todos. Amém. Agora o Lúcio vai louvar. Hein? Vai cantar. Na verdade é um louvor que não é despedida. É um louvor que eu sempre cantei quando estava viva, né? Em homenagem ao Dia das Mães, aniversário dela. Eu vou tentar. Obrigado.
tuas orações de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou. Deus abençoe meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou. Deus abençoe meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Obrigado pela presença de todos, viu? Olha, vai passar. Vai. És a fonte, o meu destino. És começo, meio
senhor vai cantar? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pode acender as luzes? A iluminação vai deixar muita saudade de nós, né? Da família, uma grande guerreira. Mas agora foi para o descanso, né? Deus vai cuidar dela, deixa ela descansar, porque lutou muito nessa vida. Agora, nós estamos aqui, como sua muito ainda. E a vida continua, né? E vamos estar juntos, né? Ajudando um outro, levantando um outro, orando um pelo outro, amém? Né? E que Deus venha abençoar a todos vocês. Vamos colocar de pé, vamos dar a bênção apostólica, amém? Levante suas duas mãos. Que o grandioso amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja, Senhor, sobre este ministério, Igreja Evangélica Caminho da Vida, ali a sede, todas as nossas amadas congregações, todos os pastores, evangelistas e líderes que cuidam delas, com essa nossa família aqui presente, Deus Pai, onde qual Deus Pai, estamos aqui relembrando, Deus Pai, da nossa manhã de unção, enviando aos teus cuidados para o seu descanso, e também com toda a igreja que te ama na face desta terra, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus, digamos, amém e amém. Uma salva de palmas para nosso Senhor. Vamos pedir para o nosso, não vamos ter agora a nossa comunhão, né? Vamos pedir para o nosso irmão Nelson, né? Abençoar, né? A alimentação, amém? O Nelson tem? Então já pode abençoar daí mesmo, irmão Nelson, amém? Quero ouvir o amém, né? Para a gente se mover, hein? Chegou até aqui o amém. Amém, graças a Deus. Então, a gente agradece, né? A família também que preparou, né? Esta janta para todos nós, né? E vamos ser fortes e a vida continua. Amém? Muito obrigado pela presença de todos. Tenham um bom descanso com Deus. Amém.